Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus me trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixa sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os meus sofrimentos. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Ele sempre estará. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Muito bem-vindo a esta casa de oração. Hoje nós teremos a grande satisfação de termos conosco nossa irmã Eulália dos Santos, São Paulo. Daqui a pouco nós vamos conhecê-la para quem não conhece, não é? E nesse momento nós gostaríamos de dizer que nós estamos online pela Rádio Fraternidade de Uberlândia, www.radiofraternidade.com.br, e também estamos vinculando no Facebook, no grupo local, onde toda a palestra será transmitida em tempo real. Sejam todos muito bem-vindos. Nós, em nome de toda a Irmandade, os grupos espíritas dessa cidade,
desta casa de oração, lá São Vicente de Paula, do Centro Espírita Luz e Verdade, nossos irmãos do Centro Espírita Mensageiro da Paz, e também dos trabalhos dos humildes. Todos nós, irmandades aqui de Nerópolis, temos também a participação de muitas pessoas que vieram de Anápolis, de Goiânia, nos ajudando, não é? No decorrer desta harmonização, já que a palestra está prevista após 7h30. Vamos continuar harmonizando, vamos continuar pedindo as benesses de mais alto que nos provém nesse momento que temos, mas para cantarmos juntos, não é? A letra está aí colocada para vocês, né? O ambiente é propício, então vamos verdadeiramente espantar, não é? Que quem canta seus males espantam. Vamos então fazer isso, harmonizando, entronizando, não é? Os benfeitores do mundo espiritual. Essa música é bastante conhecida, a harmonia dela. E a letra foi feita carinhosamente pelo nosso companheiro Getúlio Rosário Caetano, nosso amigo, trabalhador desta casa de oração. Cantem conosco. Vamos devagar, não é preciso pressa, abre o seu sorriso, lamentar então jamais. Seja uma pessoa forte, mais feliz com Cristo, fale com certeza, sei que muito amor darei, sempre amarei, consagrar a Deus todas as manhãs, o correr dos dias e a noite enfim. É preciso amar para poder crescer, é preciso fé para poder vencer, é preciso rir e fazer sorrir. Lembre-se que em toda a vida temos sempre irmão sofrendo em sua marcha ao caminhar em frente. Ame a este caminho, ajude a caminhada, faça que seus dias seja bela estrada de amor, estrada amor, consagrar a Deus todas as manhãs, o correr dos dias e a noite vir. É preciso amar para poder crescer, é preciso fé para poder vencer, é preciso rir e fazer sorrir. Todos devem amar um dia, porque muitos choram quando a gente chega, um dia vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si possui o dom de ser capaz, fazer feliz. Vamos devagar, não é preciso pressa, abre o seu sorriso, lamentar então jamais. Seja uma pessoa forte, mais feliz com Cristo, fale com certeza, sempre muito amor darei, sempre amarei.
pessoal, à medida que as pessoas vão se acomodando, mas vamos cantar, nós vamos cantar agora a oração de São Francisco, e cada um verdadeiramente serene seu coração, entronize a pessoa bendita de Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Francisco é como um rio desde a nascente, ele colhe como quem planta a semente, suas margens são prenúncio pro futuro. Eu não tenho que jurar, mas se quiser eu juro. Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Chico Xavier é meio estranho para quem não acredita em seu próprio
Chico Xavier é sempre ajuda. Chico Xavier, Chico Xavier, quem tem ouvidos para ouvir, quão grandes mensagens esse mensageiro da luz deixou-nos, um legado de verdadeiros mananciais dos céus para todos nós. Não é verdade? Meus queridos irmãos, muito boa noite mais uma vez para aqueles que acabaram de chegar, com muita satisfação, alegria, em nome de toda a irmandade espírita aqui de Nerópolis, representada pelos vários centros mensageiros da paz, nossos irmãos que com alegria estão nos apoiando, nossos irmãos do trabalho dos humildes, que também estão nos ajudando, enfim, e nós aqui do céu, que é Centro Espírita Luz e Caridade. Existe uma caravana vinda de Anápolis. Nós temos a Soninha representando o Conselho Espírita da 9ª Região de Anápolis. Temos nosso irmão Rodrigo, a caravana dos irmãos que acompanham o Reinaldo e todos aqueles que estão nos bastidores da técnica, transmitindo ao vivo pela radiofraternidade.com.br, para todos os canais em todo o orbe. E nós também estamos ao vivo ligados pelo Facebook, num grupo. Qual é o grupo, Diego? Voz de Nerópolis. São várias pessoas também estão ligadas conosco esta noite. Que nós temos hoje muita satisfação em ter conosco Eulália Bueno, ela que é de São Paulo, mais especificamente da cidade de Santos, que tem feito um ciclo de palestras, naquilo que nós denominamos, nós vimos fazer uma programação de um berço espírita e acabamos fazendo parte dessa programação. E é uma grande satisfação tê-la conosco, Eulália, ela que vem já fazendo palestras desde Anápolis, Corumbá, ela também fez em Goialândia e Pirinópolis por último, e agora está conosco aqui em Nerópolis. Estará amanhã em Anápolis, e só estará retornando para São Paulo na quarta-feira, Portanto, esse é o chamamento dos trabalhadores da última hora, não é isso? Ok. Então, meus queridos, é uma grande satisfação receber todos vocês, amigos, Irmandade Espírita, e aqueles que não são, sejam muitíssimo bem-vindos a esta casa de oração. Nós vamos fazer mais uma música para continuar harmonizando, E daqui a pouquinho nós teremos então nossa irmã Eulália Bueno conosco, trazendo-nos as benesses que o Cristo tem conferido a ela, nesse verdadeiro sacerdócio que ela tem abraçado, levando a semente do Evangelho de Cristo. Meus queridos, essa música foi dedicada também para o nosso irmão Getúlio Rosário Caetano. Na pobreza de Jó, ou riqueza em Jacó, o que importa é ter no pensamento o Cristo em seu Calvário. Tornaremos em pó numa esteira tão só, se esta vida é perdida e sem sol. Todos nós, com Maria nesta vida nossa, tendo Jesus como guarida, nos livramos desta dor profunda, vindo amor para a vida, que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando
lutarei, vencerei, um sorriso feliz eu vou ver, isso eu sei desde aqui, que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando muitas vidas, espalhando caridade ao mundo, as gentes tão queridas, que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando muitas vidas, espalhando caridade ao mundo e as gentes tão sofridas. Me deixaram, porém, batalhar muito aqui. Vou pedir em toda a minha prece paz para os desvalidos. Vou orar, vigiar, vou conseguir mostrar meu amor, muito amor, muito amor. Que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando muitas vidas, espalhando caridade ao mundo e as gentes tão sofridas. Que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando muitas vidas, espalhando caridade ao mundo e as gentes tão sofridas. Que com Cristo trabalhar eu possa, iluminando muitas vidas, espalhando caridade ao mundo e as gentes tão sofridas. Eis aí o nosso legado, meus queridos, a semente que esse mensageiro do amor e da paz deixou-nos como legado. Meus queridos, nesse instante, nós gostaríamos de convidar à frente o nosso irmão Rodrigo Teodoro, ele que esteve à frente de toda essa movimentação que Ismael, nosso benfeitor espiritual da pátria do Cruzeiro, protetor desse nosso Brasil, que uma das últimas incumbências que ele recebe do Cristo, conforme narra-nos Humberto de Campos, que é a unificação e união de todos os espíritas. E ninguém mais tem abraçado isso, não é, do que o Conselho da Nona Região, hoje representado pela Sonia. Estamos verdadeiramente imbuídos deste ideal. Rodrigo que fomentou nesse ano que passou, juntamente a todos aqueles que estão vinculados, não é, ao Conselho Espírita da Nona Região. Eu convido o Rodrigo para fazer a prece dessa noite e já trazendo-nos na sequência nossa irmã Eulália Moreira. Buscando a sintonia com os mentores da casa, elevando em uníssono um só cântico de amor e gratidão a Deus, nosso Pai misericordioso, que sobre nós faz com que caia a chuva, que fecunda a terra, o sol que faz com que a semente cresça, que fornece os nutrientes, e assim também o nosso coração, Senhor. Dá-nos condições para que sejam em nós as virtudes incipientes do amor, da tolerância, da paz. Faz com que possamos humilhar uns aos outros nesta maravilhosa marcha de evolução e progresso, sem distinções, sem julgamentos,
entendemos finalmente, ó Pai, que todos nós trazemos nossas falhas. E justamente por isso, merecemos ofertar aos outros o remédio santo do perdão que nós mesmos tanto necessitamos. Que nessa noite bendita, Senhor, a espiritualidade de luz em festa despeje sobre todos nós, mas em especial sobre a nossa convidada, a Eulália, bênçãos de entendimento, de elevação e de compreensão da tua mensagem morredora, da tua boa nova de amor e perdão que há milênios ecoa em nossos corações, para finalmente hoje encontrar o terreno fértil e não mais os espinhos do materialismo, do orgulho e da vaidade. Que nesta noite bendita as palavras de Eulália soem aos nossos corações como o orvalho santo que desperta a semente muito adormecida. E que todos nós, neste momento emanados com a espiritualidade que nos conduz, possamos dizer com muita sinceridade e amor: muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Boa noite. Não dá para externar em palavras o que o nosso coração está sentindo neste momento, nesta acolhida tão especial, quando descobrimos que esse jovem aqui tem uma voz encantadora, né? E aí, para completar, ele projeta imagens de Chico Xavier em diversas fases da vida dele, desde menino, nos mostrando que é um verdadeiro apostolado de dedicação ao bem, de trabalho na mediunidade. E no decorrer das músicas e da projeção, nós fomos recordando alguns fatos que estão contidos em vários livros sobre a vida de Chico Xavier, se resumem numa das perguntas iniciais do livro Diretrizes de Segurança, hoje com 134 perguntas, terceiro 30 perguntas, respostas de Divaldo Franco e Raul Teixeira. E lá por volta da pergunta 4, há uma afirmativa do sofrimento que Chico Xavier enfrentou, resumido numa frase: não havia um dia em sua vida que ele não chorava. Porém, eu desafio quem tenha visto Chico Xavier chorar. O que quer dizer que ele superava a dor íntima para entregar sorrisos, palavras amorosas. Ele se relegava ao próprio esquecimento das dores físicas que nós sabemos que ele passava,
consolar os que nos amam. E nesse ciclo de palestras, Rodrigo e o pessoal das casas nos deixaram muito à vontade para os temas. Se antes era importante nós termos o tema demarcado, de repente, não ter nos permite sentir a casa onde chegamos, as pessoas que partilham aquele instante conosco, nos permite ver projeções como esta, letras, nós estamos vendo aqui o Getúlio, letras que ele colocou sobre músicas que nós já conhecemos, que falam tanto ao nosso coração. E nos poucos minutos que antecederam, nós só dizíamos que Jesus esteja com todos nós nesta noite, para termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, e podermos nos conectar à espiritualidade benfeitora, que se sente regozijada de momentos assim, porque encontra a receptividade em nossos corações para sussurrar com vozes de amor, palavras de esperança, de conforto, para nos tratar de males que só tem à tona alguma dor física ou moral de intensidade muito inferior à causa, à doença real que está em nossa alma e, infelizmente, muitas vezes ignorada por nós. Estamos excessivamente preocupados com a superfície e esquecendo da alma que somos. E fechamos os olhos, envolta numa emoção diferenciada, e diante de nós surgiu um fato ímpar que está contido em o Novo Testamento, que é a transfiguração de Jesus. Considerada a primeira sessão documentada de materialização. Não é ele que sobe ao Monte Tabor, ou Hermon, conhecido por um suave orvalho que, embora toda a aridez em seu entorno, caía, levando as criaturas a pensar que naquele frescor do cume, aquele local tão especial, era onde a vida era criada por Deus. E foi ali que Jesus escalou os obstáculos da subida, levando com ele Pedro, João e Tiago, este primo de Jesus. Quando nós enfatizamos o grau de parentesco de Tiago com Jesus, nós queremos chamar a atenção de vocês para o fato que teimamos muitas vezes em ignorar. Jesus estava reencarnado naquele momento, submetido à
as leis biológicas de um corpo extremamente limitado para a sua grandeza espiritual. E para definir o que era isso, nós uma vez ouvimos uma frase, uma imagem que foi projetada e que representa até hoje a definição mais real, mais nítida do que era Jesus reencarnado. Um raio de sol num copo de lama. E também mostra que Jesus tinha família. Então ele não é aquele filho unigênito de Deus. Ele não é Deus corporificado, que ainda dentro do Espiritismo nós encontramos essa confusão. Nós ouvimos pessoas dizendo, uma hora Jesus, o irmão maior, outra hora Jesus, Pai. Ele não é Deus. E ele não é filho unigênito de Deus. Ele é filho de Deus como cada um de nós. Ele não é privilegiado, nunca foi. Ele apenas aceita todos os desafios. Eu falo aceita, porque a evolução é contínua, e eu tenho certeza que ele continua aceitando cada vez mais desafios infinitos. E aí eu penso, por quê? Por que será que nós queremos privilégios? Nós negamos os desafios e talvez lá no fundo da alma achemos que por crer em Jesus, distantes da realidade que ele viveu e que ele vive, nós queremos ser os privilegiados. Como entendia naquela época esses discípulos, Pedro, João e Tiago, que ao chegarem ao cume do Monte Tabor, ali, privando da companhia de Jesus, talvez como nós agora, não tenham percebido a especialidade daquele instante. Estavam ali, e quem sabe só estavam ali, porque Jesus os convidou. Mas não estavam com Jesus. Deviam ter dentro de si preocupações outras, voltadas muito para o campo material, a ponto de não compreender o que ali ocorreu. E que eu, particularmente, acho que ocorre sempre que nos reunimos dessa forma aqui. Que alguém fala do Evangelho, que alguém, não importa quem seja, que alguém fala de Jesus, a gente ignora a importância dessa verdadeira materialização do bem do Cristo, convidando-nos a sair para o mundo, enfrentando as dificuldades, mas diferentes do que quando chegamos. Jesus, em toda a potencialidade do seu espírito, ergueu os olhos ao infinito e orou. Orou com todas as forças do espírito. Orou de tal forma que exalou o ectoplasma, essa energia que todos nós reencarnados produzimos em graus muito diferenciados e às vezes de forma extremamente precária,
porque não cuidamos da empresa chamada corpo biológico e muito menos do administrador espírito e adoecemos. Outras vezes, e consideramos infinitamente mais grave, adoecemos porque temos excesso de ectoplasma, congestionamos os centros de força, que são os grandes distribuidores, que estão ali para promover o equilíbrio. E é tão doloroso sabermos que estamos doentes, porque retemos egoisticamente uma energia que poderíamos doar em benefício dos necessitados. E naquela nuvem ectoplásmica, os apóstolos viram materializar-se exatamente com a capa ectoplásmica que Jesus concedia os espíritos de Moisés, o grande legislador hebreu, e Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Eles ficaram desnudados. E qual foi a conclusão? Quando Jesus retornou ao seu estado normal, eles logo foram sugerindo: mestre, que tal erguermos 4 tendas aqui no alto do monte? Porque para os que ficaram lá embaixo, ali já era um lugar privilegiado. Era um lugar onde Deus criava a vida. Agora imagine, de repente, aqueles 4 ficarem lá em cima, para o entendimento dos demais, no convívio direto com Deus, em contemplação, orando, aproveitando a energia do Mestre e deixando que os outros lá embaixo continuassem as suas vidas, acreditando que o simples fato de se encontrarem num lugar distinto, em companhia de Jesus, era suficiente para o trabalho que precisavam desenvolver e que estavam tendo a oportunidade de realizar. E aí Jesus diz brandamente, porém firme, não. Exatamente porque vivenciamos este fato, é que temos que descer e ombrear com a dor e o desespero e a aflição. E Ele próprio, adiante dos demais, iniciou a descida. E ao chegar, encontrou um pai desesperado com seu filho que se debatia, um jovem considerado lunático. E esse pai já tinha suplicado o auxílio dos outros apóstolos que ali ficaram. E quando viu Jesus, disse: socorre meu filho, cura-o. Eu já pedi a intercessão dos teus apóstolos, mas eles nada conseguiram. E Jesus, ao aproximar-se do jovem, obviamente, visualizando com muita clareza, com muita propriedade, as companhias espirituais que ali estavam, desvelando as presenças espirituais atormentadoras, empenhando um diálogo com uma autoridade moral. O espírito que dominava aquele rapaz se afastou e ele finalmente repousou, retornando às suas condições normais. E os apóstolos disseram: por que tu conseguistes e nós não? E Jesus responde: porque para essa classe de espíritos
jejum e oração. E a interpretação feita ao pé da letra gerou tantas religiões que priorizam o jejum e incentivam a oração decorada, feita sem a atenção da alma, sem a entrega. E eu imagino aqueles apóstolos no momento da transfiguração, eles assistiram, mas não participaram. Eles assistiram, mas não participaram. O que isso quer dizer? Eles foram espectadores, mas eles não mergulharam naquela ambiência de amor. Eles não se permitiram encharcar daquela energia maravilhosa de Jesus, porque não estavam em jejum e tampouco em oração. Mas não estamos entendendo. Que jejum é esse? Ora, tudo bem que para nós hoje o jejum alimentar não é nada fácil. Quando se fala em dieta é sempre para segunda-feira que vem. A gente nunca começa. Mas não é esse jejum. É um outro. Infinitamente mais difícil do que esse. Que é o jejum dos maus pensamentos, das atitudes negativas e principalmente de não fazer o bem. A nossa omissão, porque condições nós temos. Não há ninguém sem condição de ser bom, de ajudar, de ser útil, a começar por dentro da nossa própria casa. Então, a gente se contenta supostamente em não fazer o mal. Isso não contando, não abordando as interpretações desse mal, que às vezes aos nossos olhos não foi feito, mas está muito claro aos olhos dos outros. O abandono da nossa família, a negligência do cuidado com os nossos afetos, o amor, ele precisa ser alimentado todos os dias, com palavras, com gestos, com atitudes. Achar que está subentendido que nós amamos, e pior, deduzir disso que não estamos fazendo mal, nós estamos fazendo mal quando deixamos de amar, um terrível mal, quando deixamos de cuidar, quando deixamos de dar atenção, quando deixamos de ouvir, quando deixamos de compreender, de entender e de aceitar o outro. Estamos querendo montar a tendinha lá em cima com Jesus, sendo privilegiados. Porque o que mais cobramos do outro é que nos aceite, é que nos compreenda, é que concorde conosco. Veja. E aí, nós gostamos muito de enfatizar essa pergunta, porque no dia que ela for compreendida, nós vamos dar um passo evolutivo gigantesco, que é a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus, basta não fazer o mal? E a resposta dos Espíritos a Kardec é muito preciosa e enfática. Não. É preciso fazer o bem, porque seremos responsáveis por todo o mal originado no bem que não realizamos. Veja, só o fato de não fazermos o bem, podemos nem fazer o mal, mas só o fato de não fazermos o bem, já nos tornamos responsáveis pelos prejuízos que a ausência desse bem causar. Mas como assim? Por exemplo,
Nós podemos estar juntos hoje numa família, em diversos graus de parentesco, sendo, por exemplo, pais e filhos, que é um elo tão próximo, marido e mulher, que dormimos na mesma cama. Aí eu pergunto, à noite, quando nós dormimos, nós espíritos, marido e mulher, ficamos com os nossos corpos na cama? Ali juntinhos? Para onde vamos? Com quem estamos? O que fazemos? Quais são os conflitos que vivemos nesse instante de desprendimento pelo sono? Para onde voltamos? Como é que retornamos? Será que se tivermos ido de encontro a inimigos, se tivermos revivido instantes de aflição e acordarmos com uma sensação de peso, de desânimo, de cansaço, não vai fazer nenhuma diferença eu olhar nos olhos do outro e dizer: o dia amanheceu, mas ainda não te relembrei o quanto eu te amo. Vocês acham que não vai fazer diferença? Então, vamos fazer ao contrário. Vai fazer diferença para você, se tiver passado por essa circunstância à noite, o seu companheiro ou a sua companheira, logo que amanhecer, olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo, eu te respeito, eu te agradeço estar comigo? Vai fazer diferença? Vai. Veja. Não faças aos outros o que não queres que façam a ti, e faças aos outros o que desejas que façam para ti. Se nós não sairmos disso, nós estaremos fazendo bem. Aí levantamos, acabamos de narrar uma tarefa de desobsessão. Quando Jesus dialoga com aquele espírito que, diante da sua autoridade moral, vai embora. Aí nós levantamos atormentados, não apenas pela vida cotidiana, pelos assuntos pendentes, pelos sonhos não atingidos, pelos objetivos não conquistados, insatisfeitos com uma série de situações, somando a noite, às vezes transtornada que temos, e fazemos uma oração. Agradecemos a bênção de estarmos no corpo? Não. Porque a gente já abre o olho envolto em compromissos, em processos acelerados, só se preocupando com aquele momento. Quantos saem de casa, chegam ao trabalho e nem lembram se fecharam na porta, o que comeram no café da manhã. Não lembram, porque não prestam atenção. Nós não prestamos atenção em nós. Isso não é porque eu faço as coisas já há tantos anos que é automático. Então, assim, se eu for pensar em tudo que eu faço, vou ficar louco. Pois é, tudo bem, mas já perceberam que a gente só presta atenção ao que não presta? A gente só retém o que não presta. E do que não presta, nem o que não presta é referente a nós. Para ser encarado, analisado e tratado, é sempre referente ao outro. Nós estamos sempre observando, olhando, apontando o outro. Então a gente cuida da vida alheia, com um primor incrível. E aí eu me lembrei de uma história. Eu gosto muito de histórias, viu, gente? Eu
acho que essas histórias fazem bem para a nossa alma e nos ajudam a reter certas definições que, se fossem só expostas em teoria, a gente não aprendia nunca. Eu me lembro de uma mulher que mudou para uma casa e todo dia que ela sentava com o marido na cozinha para tomar café, o comentário dela era igual: nossa, você percebeu a nossa vizinha? Como ela é porca? Olha a roupa dela no varal, totalmente encardida. Era essa a conversa dela com o marido todo dia no café da manhã. O marido não dizia nada, era um santo. Um dia, ele acorda mais cedo que ela. Ele prepara o café para ela. Ela chega surpresa e diz: nossa, hoje você caiu da cama. Eu quis fazer um café para você. Convida, puxa a cadeira, ela senta, eles começam a tomar café. E aí ela olha e fala: olha, hoje é o dia das surpresas. Ele falou: é, meu amor, por quê? Acredita? A mulher lavou a roupa direito. O lençol que está no varal está branquinho. Aí o marido disse: então, não foi ela que lavou a roupa direito, fui eu que limpei o vidro da janela. Da casa deles. Ela não enxergava o vidro que era da casa dela, mas enxergava a roupa na casa da vizinha. A roupa estava perfeita. Para ela não. Mas a casa dela não tinha defeito. Quando a janela estava tão suja que fazia com que ela achasse que a roupa da vizinha tinha sido mal lavada. Não é mais ou menos isso que a gente faz todos os dias? Eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Se eu entregasse uma folha para cada um agora e dissesse assim: olha, na frente da folha, você vai narrar todos os momentos deste dia em que você emitiu um pensamento bom sobre o outro. E atrás você escrever: eu queria que você narrasse todas as vezes que hoje você recordou, você percebeu, você lembrou que não é um corpo, você é um espírito e cuidou desse espírito. Será que tinha muita coisa para anotar nessa folha? Será? Acho que não. Porque a gente foca muito que não é bom. Por isso, estamos cansados. Estamos carregando uma bagagem estragada. Por isso nós estamos cansados, oprimidos, desanimados, desesperançados, sem objetivos, nos sentindo vazios. E pior, quando vem aquele sentimento ruim no coração, a gente se sente comprimido, angustiado, nós não refletimos se existe uma razão de ser para aquele sentimento, se há uma justificativa para estarmos sentindo aquilo, ou se estamos tão esquecidos de nós, tão desatentos, que foi uma projeção, uma infiltração do espírito infeliz, já sabendo que o nosso campo psíquico, mental, não é vigiado, não é cuidado. Eles depositam lixo. Se você sair com um saquinho de lixo e começar a andar aqui pela rua, começar a ver portas de casas limpas, cuidadas, de repente você passa por uma casa que está cheia de saco de lixo, onde você vai deixar o seu saco de lixo? Na casa cuja calçada está limpa, ou na casa cuja calçada já tem sacos de lixo e o seu vai ser apenas mais um? Não é ali que a gente vai deixar? E perceberam que nós estamos sendo calçadas sujas? Que a dificuldade hoje é dos bons espíritos nos presentearem com uma bagagem boa, porque eles não encontram vaga para depositar isso. Há diversos saquinhos de lixo
esses sacos, em fazer uma triagem, me livrar disso. Mas o que chega, já estou acostumada, eu nem paro para pensar que alguém depositou esse saco de lixo lá. E aí eu já tomo aquele saco como se fosse meu. Incorporo a minha vida e vou caminhando cada vez mais, carregando comigo pensamentos, energias que vêm potencializar o lixo mental que eu não cuido, que eu não jogo fora. E eu sei como se fosse meu. E por que nós fazemos isso? Porque sofremos uma pressão da sociedade para seguir normas instituídas que nos tornam aceitáveis por essa sociedade. Então eu tenho que ser magro, eu tenho que me vestir bem, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que ser competente. Olha só. E eu acabo acreditando que é necessário, que eu tenho que corresponder a esse modelo, que daqui a pouco muda, porque a sociedade muda, os valores mudam, e nós vamos sendo conduzidos. E passamos a sofrer de uma doença muitíssimo grave. Quem já ouviu falar em virose? Hoje, quando você tem uma virose, o que é que o médico fala para você? Que é necessário para cuidar. Não tem muito o que fazer, não é assim que ele fala? Não tem muito o que fazer, é o seu organismo que vai reagir. Não é assim? Então, e a gente tem um medo quando alguém diz assim: olha, nós estamos passando um período todo de virose, todo mundo tem virose. A gente fala: ai meu Deus, eu não quero ter essa doença. Mas nós estamos sofrendo de uma mais grave, chamada normose. Vocês já ouviram falar dessa coisa? Normose. É aquilo que a gente acata, não julga, não analisa, não vigia. Porque todo mundo faz. Aí a gente faz. Nós não distinguimos valores. Foi isso que moralmente eu aprendi na minha constituição familiar. É certo? É bom? É um bem? Não. Todo mundo faz. Todo mundo faz e dá certo. E quando a gente fala todo mundo faz e dá certo, é porque nós sabemos que aquilo é errado. Mas por que fazemos? Porque é o modo de agir daquela sociedade. Nós queremos ser aceitos por aquela sociedade. Nós queremos ser valorizados por aquela sociedade. Aí nós fazemos. A normose é tão grave que ela provoca efeitos colaterais terríveis, como a corrupção. E onde é que tem corrupção? Onde é que nós vemos corrupção? Alguém pode sugerir aí um campo onde nós vemos muita corrupção? Acho que eu captei aqui telepaticamente a política. A corrupção está toda lá. Quase toda. Ok. E quando nós pegamos o nosso filho pequeno, que está um dia endiabrado, um querosene de aviação, está a todo vapor, e nós queremos que ele fique quieto, porque ele está nos perturbando, dizendo assim: se você ficar quieto, eu te dou um chocolate. Se você fizer a lição de casa, eu te dou um brinquedo, eu te dou um chiclete, eu te dou uma bala. Eu estou treinando meu filho para ser corrupto. E a corrupção não está na política, está dentro da
iniciais de amanhã. Porque aí, treinado desde pequenininho, ele vai entender a sua linguagem da seguinte forma: para fazer o que me é responsabilidade e obrigação, eu tenho que receber por fora. Compreender? Que a corrupção não começou na política, que apenas chegaram juntos crianças que foram treinadas na corrupção desde pequenos, e com os apelos que o mundo faz hoje, as exigências de que os pais trabalhem fora, aí a gente escuta os filhos dizerem: papai, mamãe, fica comigo hoje em casa. Aí eu digo: não posso, meu bem. O papai e a mamãe têm que trabalhar para ganhar din-din, para comprar aquele brinquedo que você me pediu. Corrupção. Eu só mostro para ele que é para ter mais, vontade de ter o que eu não preciso, que não é essencial. Dificilmente um pai e uma mãe sentam pacientemente com o filho e explicam para ele que é uma necessidade de trabalho para o sustento da família, para que nós vivamos de uma forma digna. Eu sempre digo que é para dar um supérfluo. Eu tento seduzir o meu filho. E aí os espíritos que gostam das seduções encontram um campo amplo em nós, fantástico. E de onde vem isso? De onde vem essas ideias, essa corrupção inconsciente? Porque ninguém faz consciente. É porque nós estamos desatentes. Nós estamos vendo a materialização do bem pedindo para acontecer, estamos ouvindo Jesus em todos os lados, mas como espectadores, não como participantes. Porque se quiséssemos realmente ser participantes, nós jejuaríamos, orando ou prestando atenção ao que representa moralmente para o espírito, não é para o meu filho, não é para o meu irmão, não é para o meu marido, mas para aquele espírito que vive comigo, o que representa aquela atitude. E aí eu vou deixar de fazer o que não é bom. Veja, não vai ser indispensável apenas para aquele momento, para aquela vida, mas para o espírito, são valores que ele está levando. Os espíritos infelizes, eles estão muito atentos a toda oportunidade. Então assim, pergunta 459 do Livro dos Espíritos: influenciam os espíritos em nossa vida? Não apenas influenciam, como na maioria das vezes são eles que nos conduzem. Ah, mas se eles nos conduzem, o que está embutido nessa resposta? Que a todo instante nós estamos em sociedade com espíritos. Ponto. A diferença é com qual espíritos estamos em sociedade. É olhar para nós. É olhar que vai na nossa alma, no nosso pensamento, nas nossas atitudes, e aí nós vemos os espíritos. E eles vêm potencializar para o mal ou para o bem aquilo que fazemos. Mas eu vou ter que encaixar o Tupperware aqui? Se tiver lugar, fica à vontade. A Márcia quer que eu encaixe o Tupperware. Tudo bem para vocês? Vocês sabem o que tem nesse Tupperware? Vou encaixar. Cada um de nós está andando e a gente não está atento às coisas que carrega. Então a gente está carregando mágoas, estamos carregando revoltas, tudo que não é bom a gente está carregando. Em vez de a gente jogar fora, limpar a nossa calçada de lixo, a gente está carregando. E aí o Sandro Klinge, no livro Auto Perdão, editado pela FEECO, ele faz uma comparação, até contei na palestra de Anápolis, quem está ouvindo pela Rádio Web Fraternidade, pode já ter ouvido a história ou não, mas fica aí, lembrar do Tupperware é muito bom.
Eu acho que é uma imagem que impressiona para ver se a gente acorda, se a gente desperta. O Rossandro diz assim, que guardar essas coisas ruins é como chegar de manhã, se preparar para sair do trabalho, toma aquele banho, se arruma, se perfuma, pega o elevador, e aí alguém entra no elevador e você vê que aquela pessoa não está bem, ela está passando mal. E aí, normalmente, quando a gente vê alguém ficando branco, suando, a gente já vai sutilmente se afastando, né? É quase que nem aquela dança do... Como é que era o nome? Michael Jackson. Eu não lembrava assim bem. Que ele deslizava assim. A gente faz mais ou menos a dancinha do Michael Jackson. Mas aí a pessoa começa a ficar aflita, e ela vomita em cima de você. Daquela roupa bem arrumadinha. Ai, já tem gente fazendo carinho. E na sua mão você está levando uma sacolinha para devolver um Tupperware da sua amiga, que ontem tinha mandado uma torta deliciosa para você, você está levando o Tupperware vazio. E você não tem como voltar para casa. Aí você fica se olhando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu abro, pego o Tupperware, pego a tampinha e começo a raspar aquele vômito e jogar dentro do Tupperware. Aí eu tampo o Tupperware, ponho na sacola e vou para o trabalho. Aí você chega lá com a roupa um pouco manchada, né? E você tem que explicar para a sociedade por que você não está como ela dita. E aí você fala, olha, foi um acidente que me aconteceu. Eu estava no elevador, perfumada, arrumada, aí tinha um sujeito lá passando mal e vomitou em cima de mim. Não tinha como voltar. Aí eu peguei esse Tupperware, esse aqui, ó, e destampa o Tupperware e fala, olha só o que aconteceu, eu ainda arrastei tudo, pus aqui. Aí a pessoa fala, nossa, aí o que você faria com esse Tupperware? Qual seria o ideal? Não, mas ele não joga, porque aí como é que ele vai explicar? Ele tem que explicar por que ele está com aquela roupa suja. Ele vai chegar em casa à noite, ele vai chegar com o Tupperware. Aí quando você está com a família, ele vai dizer, vocês viram, eu saí de manhã assim, agora eu voltei desse jeito, mas sabe por quê? Consegui fazer desencarnar. Obrigada, gente. Aí ele chega naquela conversa que deveria ser agradável com a família, ele conta de novo e... Depois de 12 horas. Mas, dali a um mês, tem a reunião de família, um churrasco de fim de semana. E ele leva para contar o que aconteceu com ele. Para contar o que aconteceu com ele durante aquele mês, porque é um fato, gente. Porque o que acontece com a gente é bem mais importante do que acontece com os outros. A gente sempre quer provar que passamos mais. Aí ele leva aí começa a falar, a explicar, a narrar com ênfase. E por fim ele destampa o Tupperware com aquele vômito de 30 dias atrás. Mas dali a 8 meses tem o Natal. E ele precisa contar esse fato. E aí ele vai para a ceia de Natal com toda a família levando o Tupperware. E aí ele conta e destampa. E aquele aroma invade a ceia. O que vocês acham desse fato? Terrível? E não é a mesma coisa quando nós passamos por algo desagradável, uma mágoa, uma ofensa, um problema, e não esquecemos, não jogamos fora, e ficamos repetindo, destampando esse Tupperware com uma riqueza de detalhes, que a gente vai ficando experiente, a gente vai decorando o texto, e aí a gente vai inserindo palavras desagradáveis. Se pensamentos tem, no mundo espiritual tem, mas
exalasse um cheiro, qual seria o nosso perfume? Eu acho que todo mundo preferiria usar o do Tupperware. Porque nós somos potes que carregam muita coisa ruim, gente. Sempre fica um pouco de perfume nas mãos que distribuem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E o que fica na alma que se enterra nos sentimentos ruins, na mágoa, na impaciência, na revolta, no desânimo? Qual é o aroma desses sentimentos? Que são os mais comuns de carregarmos conosco. Aí você pode me dizer, você tem o direito de me dizer, mas a minha vida não é fácil. Eu mato um leão por dia. Eu bem que tento. Você não sabe, eu bem que tento. Mas eu saio de uma. Quando eu boto a cabeça de fora, chega a outra. Não dá tempo. Eu não tenho tempo. Eu me esforço, sabe? Eu me esforço. Mas é muito problema. E aí eu pergunto, se revoltar, resolve o problema? Guardar mágoa, resolve o problema? Doutor, por quê? Para que isso? Por que a gente faz isso? Os problemas vão acontecer sempre. Olha o Chico. Vocês querem um maior exemplo dentro da doutrina espírita de amor, de dedicação, de entrega? E se ele não passava um dia sem chorar, concordam que ele tinha problemas graves, muito graves, porque para um Chico Xavier chorar não é para qualquer bobagem. Concordam? Mas ele servia ao bem. Ele exalava perfume de amor, porque ele tem certeza que esse é o caminho. Essa é a rota. Essa é a estrada do crescimento espiritual. O que está acontecendo conosco? Nós estamos caminhando cada vez mais para longe de Jesus. Nós estamos esquecendo Jesus. E o Chico, quando teve aquela célebre entrevista na TV Tupi, que ele estava sendo conduzido para o teatro, tinha um congestionamento imenso, exatamente porque as pessoas queriam ver o Chico. O motorista que o levava disse: Chico, olha só, esse congestionamento é de carros que estão indo para o teatro, de pessoas que querem ver você. E ele disse: não, meu filho, não é não. São pessoas que estão com saudade de Jesus. Por que cada um está aqui hoje? Porque queria ver o olho? Não. Porque nós estamos com saudade de Jesus. E nós sabemos que aqui quem vier, não importa quem seja, vai falar de Jesus, vai nos relembrar dele, vai nos aproximar dele. Não esqueçamos Jesus, não esqueçamos Deus. Aliás, nós estamos coabitando o universo que é a casa de Deus, nós somos vizinhos de Deus e nunca o cumprimentamos, nunca agradecemos o espaço que Ele nos concede diariamente para viver. Quando enfrentamos problemas, a dor é exatamente porque não administramos esses problemas como filhos de Deus, como irmãos e seguidores de Jesus. E aí nos desesperamos. E eu vou contar mais uma historinha para vocês, para me redimir do Tupperware. Tá bom? Assim você esquece o Tupperware.
de uma mulher muito pobre, com 7 filhos. Ficou viúva bem cedo. O filho mais velho tinha 11 para 12 anos e o menor tinha 2 anos. E ela mergulhou numa necessidade extrema, uma pobreza terrível. E eu pergunto para vocês que devem já estar pensando, porque nosso pensamento acontece com a rapidez do WhatsApp. Ele faz até paninho na nossa cabeça. Por que ela não ia trabalhar? Você fica com as crianças dela para ela ir trabalhar? Você arruma uma creche para 7 crianças para ela poder trabalhar? Pois é, nem arrumada. Então, ela não podia. E ela começou a se desfazer de tudo da casa para sustentar os filhos, até que não havia mais nada para vender. A única coisa que manteve foi um rádio. Porque esse rádio não era luxo. Esse rádio, ela colocava para ouvir música na hora que os filhos choravam de fome. E ela não tinha nada para dar para eles. E aí o que ela fazia? Vamos cantar, vamos dançar e vamos colocar essa água aqui e pedir para Deus pôr o alimento. Vocês vão ver, quando a gente cantar e tomar a água, depois a fome passa. Era uma ilusão, porque as crianças no final dormiam de tanto dançar, cansados. E ela ganhava fôlego para pedir a Deus que no dia seguinte ela tivesse o que dar para eles comer. E quando já fazia alguns dias que não tinham alimento na casa, ela estava ouvindo o rádio e o locutor disse assim: Ei, você que está ligado na nossa programação, se você tem certeza que Deus existe, se você tem um fato para nos contar que comprove que Deus existe, liga para nós. Nossa, ela correu desesperada na vizinha, pediu para telefonar para a rádio e disse para o locutor: eu tenho um fato para contar e eu vou lhe provar que Deus existe. E o locutor, assim, meio desconfiado e querendo gozar com a circunstância, disse: então vai lá, dona, conta aí o que a senhora tem para dizer. E ela, em lágrimas, contou: se Deus não existe, moço, me diga como é que 7 crianças ficam 5 dias sem comer e sobrevivem. Só Deus. E eu vou lhe dizer mais. Deus existe sim, de tal forma que Ele vai tocar o coração de alguém que, como eu, está ouvindo o programa. E essa pessoa vai me socorrer. Eu só peço 2 coisas: alimento para os meus filhos e um emprego para mim, porque eu não quero viver da mendicância, eu quero a dignidade do trabalho. E não é que tinha alguém ouvindo, um ateu, que não acreditava em Deus, e que, como ela, viu a grande chance de provar que Deus não existia. E aí ele ligou para a rádio e disse: moço, sabe essa mulher que esteve aí? Então, pode ir lá na casa dela, na porta da casa, fazer a cobertura, porque eu vou mandar um caminhão de alimentos e de móveis para casa, de roupa para as crianças, porque eu sou dono de uma rede de supermercados. Então, eu já estava colocando, o reclame, a propaganda do supermercado. Pode ir lá fazer a cobertura. E ele realmente carregou um caminhão, chamou 2 funcionários e disse: vocês vão lá fazer essa entrega. E quando a mulher perguntar quem foi que mandou, vocês vão dizer em alto e bom som: foi o diabo. Mas aquela mulher é doida. Aquela mulher é doida, pode ser que ela não pergunte. Se ela não perguntar, vocês vão fazer com que ela fique sabendo que foi o diabo que mandou. E se vocês não fizerem, estão despedidos. Eles foram. E a rádio lá na cobertura. E quando a mulher viu tudo que estava sendo descarregado, ela se ajoelhou e só dizia: muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. E no fim, sem saída, para não perder o emprego, um olhou para a cara do outro, o mais corajoso chegou
Quem foi que mandou tudo isso? E ela, de joelhos e em lágrimas, disse: vou não, meu filho, vou não. Porque eu tenho tanta certeza que Deus me mandou, que quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. E nós, quando estamos diante da dificuldade, será que nós pensamos que a dificuldade é uma oportunidade vestida de desafio que Deus nos enviou para que a gente descubra as almas ricas que somos? Nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. O que Deus tem de ruim? De onde está vindo tanta coisa ruim de dentro de nós? Não é de Deus. É porque estamos explorando os porões da nossa alma, de caminhos mais distantes, por onde perambulamos entre um equívoco e outro, muito distantes de Deus. Nós não éramos espíritas, com certeza. Não éramos. Mas hoje nós somos. Hoje nós temos tanto aprendizado. E a gente se pergunta: por quê? Por quê? Com tanto aprendizado, nós andamos cambaleantes. E a todo instante nos esquecemos de Deus. Por onde vamos, parecemos pobres, esquecidos, envoltos em panos de todo o amor desguarnecidos. Andamos por todos os cantos com a alma forrada de desencantos. Somos viajores das reencarnações. Colhemos em cada uma vastas e preciosas lições. Somos convidados insistentemente a exercer a caridade, a explorar os dotes de bondade que Deus depositou em nós. Que Jesus, tomado de amor, entoando a própria voz, nos caminhos áridos, encontrando os esfaimados, os desiludidos, os deserdados, sempre anunciou o amor. Nos convocou ao exercício do amor. Mas não, nós ainda hoje insistimos, e por qualquer coisa resistimos, de espalhar o bem pelo caminho. E depois reclamamos do próprio destino.
dizemos que estamos abandonados, esquecidos, negligenciados pelo Pai Celestial. Neste momento, nesta casa, onde Jesus é convidado todos os dias para instalar alegrias nas almas que aqui estão, nós saímos vazios de qualquer sentimento bom. Retornamos ao nosso cadinho, feito de pedras soltas que rolam pelo caminho. Entre tropeços outros, atormentados com a própria escuridão. Não acendemos a própria luz, caminhamos distraídos para longe de Jesus. Os Espíritos que aceitaram o convite de aqui estar, de doar, de doar, de doar, fazem o sublime convite para que saiamos deste reduto de ânimo ereto e resoluto, para multiplicar o bem sem olhar quem. Abre tua alma formosa, que de tuas mãos sejam distribuídas rosas que atenuem a aflição, que te façam olhar o céu, arrancar o negro véu que insiste em te mergulhar na escuridão. Olha as estrelas, encharca-te da alegria de vê-las e vai semeando a luz, materializando na terra, além da beleza que ela encerra, a misericórdia e o amor de Jesus. Muita paz. São os votos do Espírito amigo Maria do Rosário. Caríssimos irmãos e amigos presentes, gostaríamos por satisfeitos por estarmos envolvidos nessas verdades tão translúcidas
com as águas que correm por Jesus mesmo disseste, que rios de águas vivas correriam em nossas vidas. O que experimentamos aqui nesta noite foi exatamente essa penumbra de amor, de carinho, de dedicação maior dos mentores espirituais, pressupostos de Deus, que nos envolveram com afeto, com amor, pois nós nos colocamos, nós nos portamos diante da presença desses benfeitores. Nesse instante, os nossos sinceros agradecimentos a todos aqueles que compareceram nesta noite para ouvir Jesus, para ouvir a voz meiga e suave, que verdadeiramente balsameia a nossa vida, ainda que atormentada, ainda que envolvida nos marasmos que nós mesmos construímos, sem comércio. Mas enfim, nós vamos agradecer a Valéria da Federada FIEB, representante da FIEB, que generosamente colocou lá fora os livros, em sua grande maioria, que Eulália Bueno escrevera de seu próprio punho e com auxílio de sua mentora espiritual, Maria Dolores. E assim, aqueles que quiserem fazer a aquisição destes, depois que nós saímos lá fora, nossa irmã Eulália gentilmente irá autografar aqueles que quiserem levar para a sua casa mais um raio de luz das mensagens que ela tem recebido e construído ao longo de sua jornada de fé. Nosso muito obrigado, minha querida. Jesus sempre contigo naquilo que nós falamos, esse grande sacerdócio que você tem abraçado e que de forma mínima e maternal tem trazido para todos aqueles que sofrem muita luz, muita paz. Receba de todos nós os nossos Jesus sempre contigo. Clarinha está aqui aflita, não sabe mais o que faz nessa agora. Olha só, dá um abraço. Muito bem. Clara é a trabalhadora dessa casa, que já começa muito cedo. Lá é uma simplicidade, nós que somos considerados cidades do doce, não é? Na hora assim que se precisar de glicose, não é? Você escreve muito, estuda muito, queima muito fosfato, não é? E está aí um combustível de amor de toda, né? Aqui de Nerópolis, muito querido. Meus irmãos, mais um pouquinho só. Nós queremos agradecer a sua amiga, presidente do Conselho Espírita da Nona Região de Anápolis, a esta casa, tem sido agraciada desde que fomos inseridos, não é? Com muito carinho, né? No pleito passado, Rodrigo, e estamos com você, meus irmãos. Aquilo que o Conselho embalar nos ciclos de todas as palestras, enfim, das casas espíritas irmãs, esta casa incondicionalmente estará aprendendo, fomentando e ajudando o que for necessário. Gostaríamos de estender os nossos agradecimentos aos nossos irmãos, né, do Centro Espírita Mensageiro da Paz, todas as irmãs que já estavam ontem cansadas de uma pamonhada. O pé já estava inchado de você muda para a direita, muda para a esquerda, de ficar ali, amar mais uma, não pediu mais 10, não tem, não rala mais um pouquinho, né, para atender. Enfim, elas atenderam o pedido de fazer um caldo para daqui a pouco nós confraternizarmos lá fora, não é? Agradecemos às nossas irmãs, Maria Batia e todos aqueles que nos ajudaram, que Maria também
fez um caldo de feijão, amor, e com muito sazon, né? Você tem sazon, não dá, viu, Chico? Eu falei, então vamos trazer o sazon, Maria, pode ficar tranquilo, viu, Maria? Muito obrigado, querida. Jesus me apaga de tudo isso. Gostaríamos de agradecer nossos irmãos do Trabalho dos Unidos, que vieram estar conosco, os convidados, parentes, amigos, enfim, todos aqueles, né, que de coração aberto vieram estar conosco, os nossos sinceros agradecimentos à equipe, né, liderado pelo Reinaldo, que está aqui atrás, encarnando um pouquinho, o pessoal está assim, compenetradíssimo, né, mandando sinal, enfim, esse moço aqui, né, mas a sua companheira responsável pela transmissão, né, da Rádio Fraternidade, que está conosco online, transmitido para Uberlândia, fazendo um puro sinal para todo mundo. Nosso muitíssimo obrigado. Tem ouvintes, a senhora está conferindo aqui, falando que temos ouvintes do Japão, né? Que coisa linda, né? Os apóstolos, o apóstolo Paulo ficaria surpreendido, né, nas suas viagens missionárias, saber que nesse tempo real, do outro lado do mundo, alguém estava vendo a sua peregrinação. Ele ia ficar assim, isso poderá existir? O trabalhador da última hora tem, não vamos dizer esse privilégio, mas a oportunidade de visualizar esse tipo de situação. Meus queridos, nós já estamos agraciados, mas a espiritualidade amiga que esteve conosco, que plasmou toda essa oportunidade de nós estarmos irmanados aqui nesta noite. Nesse instante nós vamos, sim, realizar o passe, mas de uma forma diferente. Nós vamos realizar o passe, comumente nós fazemos na câmara de passe, enfim. Nesse instante eu convido vocês para fechar os seus olhos. E nós vamos pedir aos nossos irmãos médicos, onde estão mesmo, que estendam as suas mãos. Nós colocaremos agora uma música. Cada um continue pensando em Jesus, que é o nosso norte, que é o nosso alvo mais presente, enquanto esta música é entoada, entronizada, verdadeiros assistências espirituais serão